E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Eliezer aqui. Vamos refletir um pouco? Ou vamos viajar um pouco? Estava aqui pensando, assistindo ou ouvindo uma palestra de Alan Watts. Ele falava muito sobre a questão do apego às formas, a necessidade que nós temos de dar nome às coisas, classificar coisas, colocarmos coisas dentro de crenças, ou pacote de crenças, ou caixas, colocar coisas dentro das nossas bolhas. E ironicamente essas bolhas também faz parte de coisas que nós criamos, ou seja, as nossas próprias bolhas, o sentido que elas têm é o sentido que nós damos a elas, e nós enxergamos o mundo a partir delas, ou se você quiser, pode chamar de crença isso, e o quanto nós apegamos a tudo isso, e que, de certa forma, através disso, nós temos momentos de alegrias, mas como contrapartida também vem o sofrimento, vem as guerras, vem o medo, e tudo aquilo que nós tentamos nos desvencilhar no transcorrer das nossas jornadas. Enfim, somado a isso, eu estava refletindo um pouco mais, além dessa questão, porque uma coisa te leva a outra, e eu pensei, o que é a vida? Tudo que nós temos em relação à vida são ideias, especulações, imaginações, crenças, possibilidades. Nenhuma delas, de fato, pode ser descartável, porque, de certa forma, nós temos uma linguagem intuitiva e talvez tudo aquilo que nós tentamos expressar tenha um pouco dessa linguagem intuitiva, desse senso de eu mais profundo, entende? Mas tudo que nós poderíamos verdadeiramente atestar sobre a vida é que a vida simplesmente ela é. Ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Ela é simples porque ela surge num processo natural e até gostoso, né? No caso, a vida animal, eu acredito que todo o reino surge através do cruzamento, através do sexo. Nós, em questão, somos todos frutos de um ato sexual. Nesse sentido, é uma coisa simples e até mesmo gostosa, entende? Mas quando a gente vai estudar a vida e as questões mais profundas, a gente percebe o quanto isso é complexo. Então, simples e complexo in the same time, ao mesmo tempo, não é verdade? E a gente, quando reflete sobre isso, a gente percebe que são dois fenômenos que, além de desconhecidos, nós não temos praticamente controle algum. Quando eu digo nós, estou falando de maneira geral, desde grandes pensadores, a filosofia, a crença, a própria ciência. Nenhum de nós temos controle em relação ao nascimento e em relação à morte. Não estou dizendo esse controle de você, sei lá, se precaver para não ter filhos, mas eu estou falando do controle do surgimento da vida em si. Por exemplo, será que realmente foi uma decisão sua estar aqui neste mundo? Você tem a plena consciência daquilo que você era antes de você estar aqui? Alguns espiritualistas dizem que você escolhe estar aqui e que tudo aquilo que você passa, seja bom ou ruim, são frutos de uma escolha sua. Mas você percebe que isso, apesar de ter uma linguagem intuitiva e um fundo de verdade, ainda assim está no campo das crenças. Porque isso pode não ser tão objetivo quanto a gente imagina. E é por isso que é crença. Cada um, conforme a sua experiência, tem o seu ponto de vista. Ou seja, será que é isso mesmo? De toda forma, quando você faz essa pergunta a você mesmo, de onde você veio? Aonde você estava antes de estar aqui? Dificilmente alguém sabe, né? Porque nós
Tudo que nós podemos atestar é que nós fomos tomando consciência da realidade a partir do nosso nascimento, à medida que nós fomos crescendo. E, fora disso, praticamente não existíamos, né? Essa também é uma boa resposta. Pode ser uma crença também. Mas o fato é que isso denuncia que nós estamos na escuridão completa da vida e da consciência. Por isso eu digo que o fenômeno da existência, o porquê você está aqui, o que você está fazendo aqui, qual é a sua contribuição e qual é a sua função na natureza, essas questões, você sinceramente, nem eu e nem você, e nem ninguém sabe de fato responder. E mesmo que responda, ainda isso não é tão claro, porque ainda sempre nos restará dúvidas. E perguntaremos novamente, surgirão novas respostas, e cada resposta, novas perguntas, e ad infinito. Então esse primeiro fenômeno a gente sabe que a gente não tem controle nenhum, que é o fenômeno do surgimento da vida. Entende? O outro fenômeno é a morte, que seria a partida desta vida, a entrada, o nascimento e a partida. Dois fenômenos que praticamente não temos controle algum. Por quê? Quando a morte chegar para nós, a morte simplesmente ela é muito mal educada. Porque a gente percebe que a morte não dá tempo nem das pessoas se despedirem. Ó, hoje é meus últimos momentos que eu estou com vocês, e toda aquela despedida, aquele chororô e tal, acontece, mas via de regra não é assim que funciona. Às vezes a pessoa está cheia de projetos e ela sai de manhã para comprar o pão na padaria para iniciar o dia e é atropelada e morre. Não acontece isso? Acontece, né? Então vocês veem que não é besteira que a gente está falando aqui, porque a gente convive com isso. É, de certa forma, uma realidade. Se é a realidade ou se é uma imaginação, eu acho que tem meia verdade em tudo, como diz os hermetistas. Enfim, mas o fato é que a morte também é algo que nós não temos controle. Como dito, ela não espera você nem se despedir. Ela não quer saber dos seus projetos, dos seus sonhos, das pessoas que você ama, das pessoas que são completamente dependentes de você. Ela não quer saber nada disso. Quando chega a sua hora, você simplesmente parte dessa para o desconhecido, ou para a critério da crença de cada um. Então você vê que o nascimento e a morte são dois fenômenos que ninguém tem controle. Ninguém tem controle. A grande questão não é nem esses dois fenômenos, que um já aconteceu conosco, porque nós estamos aqui interagindo, e o outro é inexorável, a morte é inexorável, ou seja, ninguém vai ficar para a semente. A semente é aquela que nós deixamos, que, através dos filhos, né? Me fez lembrar uma frase de Khalil Gibran: os filhos não são os nossos filhos, mas são os filhos da natureza que vêm ao mundo através de nós. Então essa é a perpetuação da vida no seu sentido físico, percebe? Nesse sentido nós somos eternos, né? A grande questão é nesse intervalo entre vida e morte, que são os dois fenômenos que nós não temos controle. Aí entra um pouco do conceito do Alan Watts. Você percebe que a vida se dá a partir do ato sexual. A partir disso a natureza, usando a frase de Khalil Gibran, a natureza se encarrega de fazer todo o resto. Naturalmente, através do ventre materno, as coisas começam a acontecer. Surge rim, cérebro, pulmão, coração. 9 meses depois, um bebê completo. A partir daí, ele vai começar a interagir com esse mundo até atingir a fase adulta. Em todo esse intervalo, nós vamos apegar as formas, a nomes, a conceitos, a crença, a questões sociais, a questões políticas. E nós vamos criar o famigerado ego. E através dele, o sofrimento. Nós vamos criar bolhas, nós vamos criar muros, barreiras, bandeiras, pátrias e todas essas formas. E é por estas formas que nós criamos que nós vamos
defender a qualquer custo, e é por elas que nós vamos sofrer, e é por elas que nós vamos morrer. Percebe? O quanto é dramático a coisa? Então você entende que todo o nosso sofrimento e a nossa alegria nada mais é do que fenômenos que advêm de uma criação nossa, de um apego a todas essas coisas. Parece que isso é interessante, de certa forma, porque através das nossas crenças, através das interações e das realizações desses nossos desejos e crenças, que nós vamos saborear a vida, mas também nós vamos sentir o amargo da vida, porque não é só doce, vem o amargo nisso tudo. De certa forma, todas essas coisas servem para rechear o drama da vida. Baseado num conceito mais quântico do observador da realidade, isso me faz dizer que o que a vida é senão jogos mentais, jogos de imaginação. Nesse inteirinho de nascimento, a morte, tudo que nós estamos fazendo é jogando com a nossa própria mente. Isso que é irônica. A maneira que você entende a vida e que sempre entendeu é a maneira que você usa a sua mente. Todo sofrimento, toda alegria, toda tristeza está aqui. Você já parou para pensar que você passa a vida toda confinada na sua própria mente? Todo ser humano passa a vida toda confinado em sua própria mente e nunca percebe isso. E através da mente, as especulações, as masturbações mentais, as viajadas na maionese, as reflexões e as imaginações. E através disso, a ação das nossas imaginações, que seria o quê? As criações materiais das nossas realizações e desejos. Para resumir isso, como diz Platão, do campo das ideias, tudo primeiro está na mente, da ideação do campo das ideias, e a partir das ideias nós podemos ou não canalizar isso materialmente. Resumindo, para construir uma casa, primeiro é preciso pensar na casa, projetar ela mentalmente, depois colocar no papel, e assim sucessivamente até a casa ter um teor material. Então você percebe que o sofrimento, ele surge da onde? Existe o sofrimento na vida? De fato, eu estou para dizer que não. O sofrimento ele surge na crença do homem, na imaginação do homem. Buda dizia que o sofrimento advém da ignorância. A ignorância e a inconsciência é basicamente sinônimo. Entende? Então o que nós poderíamos entender aqui? Que a vida, tal como nós conhecemos, não passa de jogos de imaginações. A vida não passa de um drama imaginativo. Tudo isso que nós entendemos em relação à vida e que nós especulamos em relação à vida não passa das nossas imaginações. Não é irônico isso? Quando você olha na televisão, essa vociferação, esse ódio, essa angústia, esse medo, esse pavor das pessoas, essa vontade de vestir a camisa, ir para cima e lutar, e vamos defender o nosso patrimônio, e vamos defender a nossa pátria, e vamos defender a nossa bandeira, e vamos defender o nosso time ao custo da nossa própria vida. O que está por trás disso? Você para, acalma sua mente, reflete e você percebe que o que está por trás disso é a sua própria mente, é a sua masturbação, especulação mental. Vai dormir à noite com um monte de ideia ruim, péssima, odiosa, negativa. Acorda no outro dia com vontade de derrubar tudo que vê pela frente. Hamlet já dizia: a beleza não está somente nas flores, mas sim nos olhos de quem as admira. Você consegue entender? Então, nesse inteirinho entre nascimento e morte, o que existe? Jogos mentais, jogos de imaginação. Para finalizar, trago aqui um conceito taoísta, onde Lao Tzu dizia que se você quer conhecimento, você deve encher-se a cada dia, crescer a cada dia.
Mas se você quer sabedoria, você deve decrescer a cada dia. Ou seja, se você quer conhecimento, você deve evoluir. Mas se você quer sabedoria, você deve involuir. Fazer o caminho ao contrário. Entende? É irônico, né? A vida é sempre jogando com a gente. Ou a gente sempre jogando com a vida através da nossa própria mente. Enfim. Mas dentro de um conceito taoísta, você consegue perceber que parece que no inteirinho de nascimento e morte, nessa interação usando as nossas crenças, tudo fica muito um dilema, entende? Porque apesar de a gente fazer o uso da mente, classificar as coisas, colocar as coisas em caixas de crenças e dentro de bolhas para a gente compreender, e através dessas coisas nós compreendermos o mundo, e através disso a gente se aventurar a realizar os nossos desejos. Enfim, apesar de tudo isso de certa forma ser bom, lembra de um conceito de Matrix? Quando ele está, um personagem está comendo um pedaço do bife e diz: eu sei que esse bife é uma ilusão, mas é gostoso. Entendeu? Então, apesar de tudo isso, de certa forma, ser meio que gostoso, e até por isso que nós temos medo da morte, porque nós não queremos perder isso e, sei lá, virar um nada na morte, que também é uma imaginação de virar-se um nada, a gente luta por isso, por esses jogos. Entende? Mas ao mesmo tempo, todos esses jogos mentais ofuscam a nossa real visão da realidade. E aí parece que quanto mais nós aprofundamos nessa realidade que nós criamos através das nossas imaginações, mais nós perdemos o verdadeiro contato com a realidade. E quando perguntamos o que é a vida, da onde viemos, para onde vamos, o que é a morte, o que é a vida, intuitivamente, no fundo, até que nós temos uma certa resposta. Mas nós não conseguimos expressar isso. Nós não conseguimos explicar. Porque nós nos perdemos nas nossas próprias mentes. Em outras palavras, todo o conhecimento e evolução que a gente vai adquirindo ao transcorrer da vida também, como contrapartida, tem o seu lado sombra, que vai nos cegando da verdadeira realidade. E é por isso que entra esse conceito taoísta. Quanto mais você se enche, mais você evolui, mais você aprende, mais você toma conhecimento, mais você se perde. É por isso que se você faz a pergunta, você não sabe responder. De onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo aqui? Qual é o homem realmente, ou qual a mulher realmente é capaz de dar essa resposta 100% afirmativa e conclusiva? Não existe. Porque tudo... Cada pergunta, novas respostas, e assim é um loop infinito. Entende? Mas agora, se você quer sabedoria, você vai se desapegando dessas formas, dos nomes, dos conceitos, das barreiras, dos times, do patriotismo, das bandeiras, dos apegos excessivos, até mesmo dos familiares. Quanto mais você vai se desvencilhando disso, desvencilhando das suas crenças, desvencilhando das suas imaginações, esvaziando, quanto mais você vai esvaziando a sua mente, dá a impressão que você vai viver uma vida sem sentido. Mas será que quando esvaziamos a mente, na verdade não estamos tirando toda essa poeira, esse barulho, esse ruído da realidade? E com a mente vazia, será que nós não somos capazes de enxergar realmente o que a vida é? E simplesmente, sem palavra nenhuma, perceber e, de forma intuitiva, entender. Eu sei, a vida é isso. Ela é. Ela simplesmente é. Ou seja, não há resposta. Porque, na verdade, também não há necessidade nenhuma de perguntas. Entende? Antes das perguntas e as respostas acontecerem, ou nós compreendermos o que seria esse conceito de pergunta e resposta, a vida já estava se realizando em nós. Entende? Então, por isso que para mim, o real fenômeno da vida é que a vida simplesmente é inexplicável. Entende? E nós nunca teremos, de fato, baseado nessa realidade que nós compreendemos, em relação à vida,
nunca poderemos compreender a vida como ela é de fato, porque ela não se encaixa em nenhuma forma, em nenhuma palavra, em nenhum conceito, em nenhuma bandeira, em nenhum time, em nenhuma crença. Nada disso pertence de fato à vida, apesar disso fazer parte da vida temporariamente, porque ela surge com o nosso nascimento, com o nosso ego, mas ela pode acabar com a nossa morte. A nossa morte, toda essa brincadeira, esse drama, essa novela pode também acabar. Mas e aí? A vida acaba como nós compreendemos, mas a existência continua. E por incrível que pareça, nós somos a existência. No entanto, continuamos assim como a existência continua. Entende? Mas para agora, qual é a melhor resposta que eu poderia dar? O que é a vida, Eliezer, para você? Tudo que eu poderia dizer agora é que a vida é uma imaginação, meu caro amigo. A vida nada mais é do que jogos mentais. E a ciência vem cada vez mais se aproximando disso, quando ela vai lidar com as questões da física quântica, da mecânica quântica, que ela percebe que por trás de toda essa realidade existe um observador. E o irônico é que esse observador está dentro de cada um de nós. E o mais irônico ainda é que esse observador manipula a realidade, mesmo que ele não percebe. Olha o poder que nós temos e não sequer fazemos ideia que temos. Entende? Então, baseado nisso, eu posso dizer que tudo isso que nós vivemos é um teatrão, cara. Teatrão, e teatrão daqueles muito foda, que a gente acredita nele. Até a mesma morte é um teatrão, porque a partir do observador, quando você interage com esse mundo e você percebe que um dia você vai deixar ele, mas você percebe que todo mundo morre de medo da morte, então você cria a realidade de morrer de medo da morte. A partir disso, vai tentar escapar dela. Enfim, pessoal, grande abraço, se inscreva no nosso canal. E é isso. Até um próximo vídeo.